queridinhas! E aí, tudo bem com vocês? Hello, how are you? Lembra como a gente se cumprimenta em inglês? Pois é, nós estamos aqui para mais uma aula do programa Curitibinhas. E eu sou a teacher Jana, ou professora Janaína, né? Muito bem, para hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os meios de transporte. Nós vamos fazer uma comunicação sobre os meios de transporte. Como existem vários meios de transporte, né, que a gente sabe rodando por aí, a gente vai fazer essa aula em duas etapas. Então, essa vai ser a aula como se fosse a aula 1 e depois nós temos a continuação como se fosse a aula de meios de transporte 2, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os transportes, a importância deles, e aí nós vamos ver alguns tipos de transporte. E continuaremos na sequência na segunda aula, ok? Mas é claro, não deixando sempre de aprender um pouco do vocabulário em inglês para esse tipo de conteúdo. Então, a gente vai misturar as duas coisas, ok? Então, eu espero que você esteja aí bem confortável para a gente poder dar início à nossa aula. Vamos lá? Para a gente começar, então, eu trouxe aqui a definição sobre transportes. Claro que você já deve ter ouvido falar em diferentes aulas, na escola, em casa, em diversos lugares a gente fala sobre transportes. Mas olha lá o que diz esse texto, então. Eles são de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. Elementos estratégicos para o desenvolvimento da sociedade, o que torna fundamental a compreensão desse tema nos dias atuais. Ou seja, é importante a gente falar de transporte para a gente entender do que a gente está falando. Porque geralmente o que vem à nossa mente é o quê? Quando a gente anda ou de carro ou de ônibus, né? Mas a gente também tem que pensar que os transportes são importantes para o carregamento de cargas de um lado para o outro, né? E então é muito importante que a gente discuta sobre esse tema e um pouquinho também sobre a sua história, desde quando ele começou, né? Como que o homem começou a se utilizar dos meios de transporte para poder se locomover e locomover as suas cargas aí de um local para o outro, certo? Então, vamos ver um pouquinho sobre história? Olha lá. O homem constantemente cria instrumentos que atendem às suas necessidades de sobrevivência, bem-estar e conforto. Cada vez mais, para ele ficar mais tranquilo, ele vai, inventando coisas novas, instrumentos novos, para que isso possa deixar ele mais confortável e não exigir tanto dele, em relação à mão de obra. A evolução dos meios de transporte é essencial para o desenvolvimento da humanidade. Ou seja, então, com o desenvolvimento dos meios de transporte, a humanidade também foi se desenvolvendo, né? Até porque precisava de uma inteligência para poder fazer os meios de transporte. E nós temos, então, as seguintes categorias. Os meios de transporte, eles podem ser divididos entre terrestres, aquáticos e aéreos. E eles foram aperfeiçoados ao longo dos anos para atender as pessoas com mais rapidez e segurança. Quando eu falo sobre terrestres, aquáticos e aéreos, eu tenho certeza que já vem algum meio de transporte aí na sua cabeça, né? Quando a gente fala de terrestre, aqueles que andam pela terra, né? Ou pelo asfalto, pelas estradas. Aquáticos, aqueles que vão pelos rios ou pelos mares. E os aéreos, aqueles que vão pelo ar. Acho que já passou mais coisa pela sua cabeça, né? Então, vamos dar uma olhadinha agora sobre a história dos meios de transporte. Olha lá, então. O Paleolítico é o primeiro período da pré-história e também o mais longo. Ele é compreendido entre 2,7 milhões de anos até 10 mil anos atrás. E nesse tempo, os homens que existiam lá, a espécie de homens que existiam, eles eram nômades. O que quer dizer isso? Eles não tinham um local específico para morar, Eles não tinham uma casa com um local, um jardim, uma horta para poder cultivar seus alimentos. Eles eram nômades. Isso quer dizer o quê? Que eles mudavam de um lugar para o outro, eles iam andando, conforme a quantidade de comida que eles encontrassem. Quando acabava a comida, eles iam para outro local, E o mecanismo de transporte que eles utilizavam, então, para se locomover de um local para o outro eram as suas pernas, Não tinha carro, não tinha trem, e nem os animais ainda eles sabiam usar muito bem. Após o fim da glaciação, aquela época de grande gelo, houve também o que a gente chama de sedentarismo. O homem começou a passar a se estabelecer num local só. Ele, com a descoberta do fogo, quando ele conseguiu aquecer os animais, aquecer a carne, conseguiu perceber
que ele podia plantar e daquela planta nasciam vários outros frutos, que ele podia ter uma pequena horta ou algo similar a uma horta, não como a gente conhece hoje, mas que ele podia cultivar os alimentos na terra e que ele não precisaria ficar se locomovendo, né? Ele começou a fazer isso, então começou a cultivar as plantas para alimentação e utilizar algumas ferramentas, né? Algumas pedras principalmente, para fazer a pesca e a caça, ou seja, ele conseguia caçar os animais. E com isso conseguiu também domesticar alguns animais, né? Colocar alguns animais para criar, para que ele pudesse se estabelecer num local só e ser sedentário, ou seja, ficar num lugar só, não precisar mais se locomover tanto. Nós temos também aí outro tipo de locomoção, que começam com os tropeiros, né? Nos séculos 17 e nos séculos 18, que foi o movimento do tropeirismo, que ele surgiu como uma atividade comercial para ligar os polos econômicos do Brasil. Ou seja, as pessoas elas iam a cavalo de um local para o outro para levar algumas mercadorias, né? Então, a intenção era atividade comercial. E eles levavam isso no lombo de mulas e cavalos. O tropeirismo ele ajudou a fortalecer então a economia e o crescimento da vida em espaços rurais e em pequenas cidades. Então, eles levavam todos esses produtos, né, no lombo das mulas e de cavalos. E os cavalos, principalmente para as cargas mais pesadas, porque eles aguentavam mais peso. E essas viagens demoravam, às vezes, meses, né? Muito tempo. Então, eles ficavam muito tempo sentados aí em cima do lombo dos cavalos e das mulas. Eu trouxe uma imagem aqui para a gente poder perceber como que eram, então, esses tropeiros. Eram homens, então, que eles estavam sempre com uma vestimenta adequada, né? Por causa do clima, pela questão da quantidade de tempo que eles passavam ali em cima dos lombos de cavalos e mulas. E do lado sempre tinham as suas mercadorias que eles levavam para entregar de um local para o outro. Ou seja, então eles tinham como meio de locomoção os animais, né? Principalmente as mulas e os cavalos, certo? Agora nós vamos passar para o século 21 e vamos ver um outro tipo de homens que eram nômades, que utilizam, né? Porque existem ainda hoje outros meios de locomoção para poder que fazem parte da sua rotina, do seu dia a dia. Então, olha lá. O nômade, ele é uma pessoa que se muda de um local para o outro em busca de alimentos para si ou para os seus animais, como a gente já viu, né? Então, eram pessoas que se locomoviam. E isso existia desde a época dos homens da pré-história. Depois, a gente passou por um longo tempo aí e encontrou ali, especificamente, falou dos tropeiros, né? Que faziam esse tropeirismo. No passado, antes do desenvolvimento da agricultura e das cidades, muitos povos eram nômades. Então, existiam alguns povos que eram nômades e que, com o tempo, deixaram de ser. Mas existem muitos povos também que continuaram a ser nômades, né? Diminuiu, mas ainda continuam. Então, com o passar do tempo, o número de nômades foi diminuindo. Entretanto, algumas pessoas ainda têm o estilo de vida nômade, ou seja, isso né? Eles não ficam morando num local só por muito tempo. E aí agora a gente vai ver então um povo específico, que é o povo que vive na Mongólia, que é uma região, que lá eles têm esse estilo de vida nômade, né? Então, só para situar vocês, né, aonde fica a Mongólia, né? A Mongólia, então, ela fica ali na Ásia, onde indica a flechinha, e a gente vai ver um pouquinho dos povos nômades que existem por ali, certo? Então, na Mongólia, grande parte da população, por costume, necessidade e cultura, não mantém um local fixo de morada. Os mongóis têm a tradição pastoril e por isso estão sempre em busca de novas pastagens para os seus animais. Quando se esgotam as reservas de um local, eles desarmam suas tendas e mudam de local. É mais ou menos como os povos nômades antigos, né? Procuravam ali os seus alimentos, quando não tinha mais, eles mudavam de local. Mas agora eles utilizam os animais, né? Então é mais específico para a questão da pastagem. E por ser um local também que tem muito frio, né? Às vezes isso dificulta se estabelecer num local só. Muito bem, a gente vai passar então da Mongólia agora para a Namíbia. Muito bem, a Namíbia então, ela está no continente africano e ela faz então fronteira com a Angola, com a Zâmbia e com a Botsuânia e com a África do Sul também.
E na Namíbia nós encontramos o povo Himba, que é uma tribo seminômade, que se move de acordo com o melhor local para a pastagem do seu gado, né? Mas geralmente eles retornam à aldeia, né? Para todos os anos, provavelmente porque deve ter uma manutenção, alguma coisa que eles deixam ali mais fixo e vão fazendo esse momento de pastagem aí. Então, por isso que eles são considerados seminômades. Eles não são totalmente nômades porque eles voltam para a aldeia, certo? Muito bem, nós vamos ver agora um outro tipo de transporte que também utiliza os animais, né? Que precisa da ajuda dos animais, que são os trenós. Olha lá que interessante. Acredita-se que o trenó tenha sido o primeiro transporte terrestre. É uma espécie de madeira arrastada por animais como os cachorros. Então, nessas regiões mais frias, existem cachorros que já estão adaptados a isso, né? Eles, inclusive, vivem para fazer isso. Vivem para fazer esse transporte nos trenós para poder se locomover aí no gelo. Então, eles têm essa facilidade e eles têm o corpo já com uma pelagem que não deixa eles passarem frio, né? Eles têm já essa adaptação aí do corpo para fazer isso. E eles são usados por algumas comunidades rurais, especialmente em áreas do Alasca, do Canadá e da Groenlândia, né? Que são as regiões que eu já disse, são as regiões mais frias. Muito bem, para a gente entender um pouquinho como que funciona essa coisa do trenó, vamos assistir um vídeo junto? Olha lá, então vamos ver um vídeo que vai falar um pouquinho, vou mostrar a cena sobre o uso do trenó. Já já a gente volta. Wow, that sun. Particular bit where we came out of the trees and there was a flat lake, so you could really get some speed up. The sun was just setting and the whole surface of the snow went pink and just going along. In fact, to be honest, I stood on the brakes, let Alistair go a little bit further away so I could take the brakes up so I could zoom at full speed. It was just absolutely, I really enjoyed that. E aí, gostou do vídeo? Ai, eu queria muito fazer um passeio, não precisa nem ser uma viagem, um passeio assim com o trenó, deve ser muito gostoso, né? Andar e deslizar na neve. Eu já fui na neve, já conheci, tive esse prazer de conhecer assim, mas não andando com o trenó assim puxado com os cachorros, que deve ser mágico também. Mas existe um outro animal, que inclusive eu já andei, e é muito diferente, que é o camelo. O camelo ele é um mamífero acostumado a viver e a trabalhar no ambiente quente e seco do deserto. E ele se alimenta de plantas e arbustos e grama seca. E ele pode ficar dias ou até mesmo semanas sem beber água. Justamente porque ele vive no deserto, né? Uma região que a gente não tem água aí com abundância. Ele carrega até 450 quilos. E em alguns lugares eles são chamados de navios do deserto. Justamente porque eles conseguem fazer essas cargas, levar essas cargas, né? Então, muitos povos nômades que existem no deserto, que vivem no deserto, eles se fazem do uso do camelo justamente para transportar, né, as suas mercadorias ou seus objetos pessoais. Eu tive a oportunidade de ir para o deserto e conseguir andar com o camelo,
E é uma coisa indescritível, porque ele é bem alto, então quando ele levanta, assim, você parece que tá quase indo para o céu, assim, e ele se locomove, tem as pernas bem altas, assim, então é uma sensação bem mágica. Vamos ver algumas outras fotos ali, ó, de alguns outros animais também que são utilizados como transporte, né? O camelo, os elefantes, né? E alguns gados também que são utilizados, né, para levar carroça. Então existem vários animais que são utilizados, né, como meio de transporte, certo? Muito bem, vamos ver agora um outro tipo de meio de transporte que não é mais terrestre, são os meios de transporte aquáticos. E o próprio nome já diz, né? Eles se deslocam na água. Os marítimos são os meios de comoção de pessoas ou cargas por meios de embarcações no mar, né? Por exemplo, os navios, né? Ou os barcos que os pescadores usam. E fluvial ou hidroviário são aqueles que estão em lagos, rios e lagoas, que também tem os barcos, né? Da população ribeirinha, principalmente, que faz uso desses meios de transporte para poder se locomover de um local para o outro. E você já andou com algum meio de transporte aquático? Também é muito divertido, né? Porque na água parece que o meio de transporte desliza com mais facilidade. De acordo com alguns cientistas, o primeiro meio de transporte aquático teve início na pré-história. Para fazer canoas e botes, os homens utilizavam troncos de madeiras, bambus e juncos. Então, eles escavavam esses troncos, né, para deixar ele mais fundo por dentro e poder entrar, e colocavam eles dentro do mar ou nos rios para boiar, e aí as pessoas poderiam se locomover. E olha só que interessante, quem a gente consegue ver aqui? A caravela. O homem foi capaz de conquistar o mundo depois que conseguiu dominar as águas do mar. Você lembra das aulas de história que falam um pouquinho sobre as grandes navegações? Pois então, principalmente os portugueses utilizavam, né, as caravelas. Os europeus, então, né, no caso os portugueses, foram os primeiros a construir um transporte que atravessasse os oceanos. Você já imaginou o tamanho dessas caravelas? As caravelas portuguesas permitiram a descoberta de um novo continente e deram outro rumo para a história mundial, que é o que a gente já estava falando e provavelmente você já deve ter visto nas aulas de história, né? Então, ela teve uma contribuição imensa para a economia, trazendo novos recursos para a construção naval, viagens longas e novas mercadorias, né? Então, com isso, o homem conseguiu descobrir aí um mundo novo, né? Ter contato com outras culturas, outras tribos e trazer novas mercadorias aí para a Europa. Nós temos também o navio a vapor, que aconteceu a partir da Revolução Industrial, né? Que foi utilizado o vapor, né? Como uma energia a partir do século XVII, e a criação da máquina a vapor, que posteriormente seria inserida nos navios, dando a condição para que ele fosse navegar. E um dos navios que mais fez sucesso, e tem até filme, né, que ele de grande renome aí, foi o Titanic. Você já ouviu falar do Titanic? Tem filmagens, tem livros, tem reportagens, documentários, muitas coisas falando sobre esse navio. Ele foi um dos maiores naufrágios da história. Naufrágio quer dizer o quê? Que esse navio naufragou, ele afundou, né? A sua viagem inaugural, então, de Southampton, na Inglaterra, até a cidade de Nova York, infelizmente não aconteceu, não foi concluída justamente porque ele colidiu com um iceberg e que acabou causando grandes rachaduras e fez com que esse navio naufragasse. E isso foi em abril de 1912. Então, essa colisão com o iceberg abriu uma enorme fenda no casco do Titanic e fez com que fizesse uma inundação em diferentes compartimentos do navio e causou uma tragédia com mais de 1.500 mortos, infelizmente, né? Nós temos também um outro tipo de navio, que são os navios cargueiros, né? Aqueles navios que transitam com grandes mercadorias, eles levam grandes containers de um país para o outro, de um lado do mundo para o outro, né? Então, são as maiores cargas em trânsito no mundo. Há navios que carregam mais de 20.000 containers de uma vez só. Você já chegou a ver, já passou perto de um container ou de um navio cargueiro? Eles são enormes mesmo. Tem até algumas pessoas que utilizam, depois que esses containers já não são mais utilizados pelos navios, para fazer casas, né? Eles aproveitam esses containers para fazer
locais de moradia. E fica muito legal, né? Se você souber decorar e aproveitar, fica muito interessante. Cada container tem o peso bruto máximo de 24.000 quilos, ou seja, é muito pesado, né? Muito bem, então vamos assistir agora um vídeo que vai mostrar um desses navios carregados de container. Confere comigo. E aí, gostou do vídeo? É muito interessante a gente ver, né, o tamanho da embarcação, assim, e comparar com as embarcações que estão do lado, né? A gente vê o tamanho do navio cargueiro e, às vezes, um barquinho ou um desses barcos à vela, né, do tamanho ali para a comparação. Então, eles são realmente gigantescos. E, assim como os navios que levam pessoas, né? A gente falou só ali do Titanic, mas existem hoje em dia alguns navios já que são especializados, né, em fazer viagens. Você já compra um pacote e você pode viajar, né, atravessar o mundo, ir do Brasil para a Europa ou para os Estados Unidos, ou fazer a costa brasileira, né, o litoral brasileiro, a bordo do navio. E aí dentro do navio existem várias coisas, como se fosse um grande hotel mesmo. Tem piscina, os quartos, né, tem restaurantes. Tem diversas atrações ali, tem até uns que tem pista de atletismo que as pessoas podem praticar, sua corrida, seu exercício, tem academia, enfim. São gigantes esses navios e que fazem essas travessias e levam as pessoas, né? Então, é muito comum hoje em dia, mas principalmente com a pandemia, esses navios tiveram que ficar parados porque as pessoas não podiam mais transitar. Mas eles existem e é uma viagem muito bacana, né? Deve ser uma sensação bem diferente você passar aí a noite dormindo no mar, né? Você já pensou nisso? Ou você passar aí dias, meses, né? Como as caravelas faziam antigamente. As pessoas passavam meses, claro, não com as mesmas condições, porque nesses navios você tem muito mais conforto, né? Mas você já pensou você passar ali dias, né? Ou um mês dentro de um navio embarcado para você poder fazer essa viagem aí? De um lado para o outro do mundo, né? Deve ser bem interessante, bem curioso.
Mas sempre quando esses navios chegam, né, não importa se ele é um navio cargueiro ou ele é um navio de passeio, ele vai ter que parar sempre num porto, né? O porto é o local que existe onde esses navios podem atracar, né? Eles podem parar e ele vai ser retirada essa mercadoria para poder ser transportada para o país que ele se destina, né? Ou as pessoas que estão dentro desses navios, elas vão descer e vão poder parar ali no porto para poderem conhecer o país ou a cidade que eles estão. Mas esses locais, né, os portos, eles são locais também de extremo cuidado, né? Porque assim como os aeroportos, existem várias transmissões de animais, de alimentos, até de doenças. Então, são locais que têm que ser muito bem controlados para evitar que transmitam-se, né, coisas indesejáveis de um país para o outro, certo? Muito bem, e aqui no Brasil, e especificamente aqui no Sul, nós temos um porto que é muito importante. Não sei se você conhece a cidade de Paranaguá, mas nessa cidade especificamente existe um porto que é muito antigo e que é muito importante para o Brasil. Olha lá. O Porto de Paranaguá, ele é fundamental para o desenvolvimento econômico do Paraná e do Brasil, né? Justamente porque lá desembarcam muitos navios, né, com esses containers e geralmente cheio de diferentes tipos de alimentos que serão transportados tanto para fora ou alimentos que vêm para o Brasil. E no ano de 2020, as exportações superaram as importações. Isso quer dizer o quê? As exportações, tudo aquilo que foi enviado para fora, foi muito maior do que o que foi trazido de outros países para dentro do Brasil. Em mais de 7 milhões de toneladas, ou seja, então teve muita coisa mais que foi levada para fora do nosso país do que coisa que entrou, né? Os produtos importados somaram 35% das operações, 8,3 milhões de toneladas. Será que você já tinha parado para pensar como que os produtos que vêm, que a gente às vezes fala, né, sobre produtos importados, esse produto aqui ele é muito bom porque ele é importado, mas você já tinha parado para pensar como que esse produto chega até o comércio, até a nossa casa? Então ele tem que passar por esse momento, né, de transporte. E como às vezes vem em grande quantidade, a maioria desses produtos importados, eles vêm, né, por navio. Então, por isso a importância de se ter os portos, né, e se ter o transporte feito por esses navios cargueiros. Muito bem, então vocês viram a importância, né, do porto e dos navios cargueiros. A nossa aula já está chegando no final. A gente viu, então, um pouquinho sobre os meios de transporte terrestres, né? Incluindo aí também os animais, né? E as pessoas nômades, né? Que têm essa importância e que precisam desses animais para poder fazer sua locomoção. E vimos também alguns meios de transporte aquáticos, né? Com a importância que eles têm aí para a locomoção e para a troca de comércio, né? Então, isso é muito importante. E para a próxima aula, nós vamos continuar a ver os outros meios de transporte que a gente não viu aí, para trazer um pouco mais de curiosidade, certo? Bom, como eu disse, a nossa aula está chegando no final. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho, né, sobre essa relação que a gente faz aí, sobre as questões de importância também cultural, né, para o comércio, para a economia do nosso país e de outros países, né? Essa globalização que existe entre diferentes aspectos, diferentes conteúdos. E eu vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, bye! A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.